E hoje é uma data especial. Estamos aqui com o nosso amigo John, apresentador do Newcast. E hoje é uma data especial porque nós temos aqui um convidado mais do que especial. E não é porque ele está na nossa frente que nós estamos falando isso, mas pra gente é um convidado muito mais que especial. Nós estamos aqui hoje com o Pastor Ramalho Neto. Teu servo. Pastor Ramalho Neto, fala aí pra gente um pouquinho do senhor, se apresenta pra gente para que a galera aí possa te conhecer. Ramalho Neto? Quem é o Pastor Ramalho Neto? Um pecador salvo pela misericórdia de Deus. Já começou bem, hein? Começou bem. Um pecador salvo pela misericórdia de Deus. Então, nós estamos aqui, eu vou me apresentar. Nós estamos há 23 anos fora do Brasil. 23 anos. Fazendo a obra de Deus. Aqui em Portugal, nós estamos há 18 anos propagando esse evangelho aí de misericórdia, graça, compaixão. Somos pastores ali na ADPM Amadora. Já caminhamos aí para o 17º aniversário esse ano, se Deus quiser. Maravilha. E é um motivo de grande alegria estar compartilhando deste sonho realizado, desses dois abençoados que eu amo, duas ovelhas preciosas que Deus ainda irá levantá-las de uma maneira sobrenatural nessa terra e na Europa inteira. Amém, recebemos. Muitos irão ouvir a respeito de vocês. Eu profetizo aqui. Daqui a uns anos, você vai falar, pastor, lembra aquele dia que você foi lá, que você profetizou? Lembro, meu irmão. Só que as pessoas ainda não sabem, pô. Nós somos ovelha do pastor Ramalho. Ficou como surpresa. Surpresa, somos ovelha do pastor Ramalho. Aqui um parênteses é assim, o pastor Ramalho é um presente de Deus, né, acima de tudo, para as nossas vidas, para a nossa família. E nós somos, sim, de fato, ovelhas do pastor Ramalho. Por isso que, não só por ser ovelha, porque se eu não fosse ovelha do pastor Ramalho, com certeza... Seria bode. Se não fosse ovelha, seria bode. Se não fosse... Ou um ou outro. Tô fora! Com certeza, se o pastor Ramalho... Graças a Deus eu ovelha. Graças a Deus. Se o pastor Ramalho não fosse o meu pastor hoje, ele fazeria... Com certeza ele ia fazer parte da minha vida como amigo, como pessoa, que é um exemplo, ok? É um exemplo de pessoa, um homem íntegro, um servo de A gente Deus, tenta, né, irmão? né? Pela misericórdia, né? Misericórdia. E nós, sim, Verdade. de fato, somos ovelha do pastor Ramalho. Graças a Deus por isso. E hoje, nada mais, nada menos, nós vamos bater aqui um bate-papo. Na verdade, não vai ser um bate-papo. Hoje vai ser uma palavra mais de conhecimento, né? Nós vamos aí dar uma explorada no pastor Ramalho, no conhecimento. O que você diz aí? Cara, nós estamos diante de uma pessoa que tem um conhecimento que você não tem noção. Não, tô falando sério. Poucas pessoas... Meu medo é deles saírem Não. frustrados daqui hoje, meu Não, filho. não. As pessoas Eu não- acho melhor o não têm bate-papo, irmão. Não, negativo. Não, mas vai ser um bate-papo mesmo. Eu acho assim que as pessoas não têm noção do conhecimento que você tem. Uma pérola escondida. Olha aí. Tô falando sério, diante de Deus. Poucos pastores que eu conheço, né? E olha que eu conheço alguns, que têm um conhecimento tal e um raciocínio lógico tão rápido e explosivo. Eu nunca, sinceramente, nesses 17 anos aqui em Portugal, Ô, Jesus, recebe. o senhor é espetacular. É Olha, muito bom. parabéns. Desde já. E nós iremos falar sobre um tema muito bom também. Gratidão, porque são ovelhas. Porque são ovelhas, gratidão. Iremos falar sobre o tema hoje. Qual é o tema hoje? Qual é que é o tema hoje? Qual o tema hoje? Esse tema, cara, vai... Eu acho que vai explodir a cabeça Vamos de lá. muita gente. Igreja moderna versus igreja primitiva. Ou posso dizer ao contrário, igreja primitiva versus a igreja moderna. Meu Deus, Hã? é forte. Hoje nós vamos bater um papo aqui acerca da igreja primitiva versus a igreja moderna, né? O que aconteceu lá nos primórdios, naquela igreja primitiva? E o que tem acontecido hoje, na atualidade? O que mudou? Então, o bate-papo vai ser esse aí, cara. Vamos dar uma explorada nesse assunto aí. O que você tem acrescentado?
Eu não tenho que acrescentar nada. Quem tem que acrescentar. Eu Não, não tenho que acrescentar eu nada, não quero. você tem Eu alguma tô aqui coisa? pra aprender, cara. Tô aqui pra aprender, né? Como um bom servo. Estou diante aqui de uma autoridade. Então, pastorzão, já se apresentou. Agora eu quero que o senhor tire agora nossas dúvidas, né? Sim, sim, sim. A diferença agora entre a igreja antiga, né? O que é bem primitiva. verdade, o que vai ser falado aqui é o seguinte: o que eu falar, de uma certa maneira, é o meu ponto de vista. Ok. Não sou dono da verdade. Ok, sim. Cada um tem seu ponto de vista, porém eu tenho também o meu ponto de vista. Isso é verdade. Né? E lembrando que ninguém é o dono da verdade, irmãos. Ninguém é o dono da verdade e eu estou longe disso. Agora existe uma verdade, que é Cristo, que é a verdade absoluta. Ele falou a respeito dele mesmo, quando ele falou que ele era a verdade. E dentro desse contexto histórico e momentâneo e contemporâneo, vamos falar a respeito da igreja. Naquilo que for possível falar, nós vamos falar assim. Aí vocês falam que vão me perguntar muitas coisas, e o Estado também me assegura. Se eu não quiser responder, eu não respondo, irmão. Não me comprometam. Tô brincando, vai lá. Vamos lá, então. Pastorzão, é assim, a minha primeira pergunta é, Sim. o quão distante está hoje da igreja moderna, da igreja primitiva? O quão está distante, assim? Porque nós vemos hoje aí em mídias, em até, né, em vídeos, vários formatos de igreja hoje. E esses formatos de igreja, elas vêm com mais entretenimento do que mais... como é que eu posso acrescentar? Mais entretenimento do que o próprio... Mais verdade. Exato, mais do que a verdade. Mais verdade de evangelho. Né? Exatamente. O que é que o senhor tem para acrescentar sobre essa questão de igreja primitiva com igreja moderna? Discoteca, igreja com muitas luzes. Nem vou falar do fundo preto, porque isso não tem nada a ver. Mas discoteca, shopping dentro da igreja, entretenimento para que as pessoas cheguem ali daquela forma. Tem que vender, né? Tem que vender a ideia. Então você já começou dizendo que tem que vender? Agora explique. Quem faz isso tem que vender a ideia, né? Ok, vamos lá. Porque a igreja não tem nada a ver com isso. E eu costumo falar o seguinte, que nós não podemos ser radicais. Sim. E nem extremistas. Os extremos são perigosos. Mas nós temos que ter uma coerência, cara. A gente tem que ter uma sensatez, pelo amor de Deus. Vou dar um exemplo. Há um tempo atrás eu encontrei um rapaz e ele falou, meu pastor é muito massa, meu pastor é o cara e tal. Ele chega na igreja, quando ele entra com skate, cara, e tal. Ele é bem radical, bem massa. O que você acha disso, pastor Ramalho? Eu falei, rapaz, eu acho que tem lugar para tudo, cara. É verdade. Eu acho que tem lugar para você andar de skate. Isso é verdade. E tem lugar de você ter reverência e adorar a Deus. Muito legal ele andar de skate, nada contra. Bacana mesmo, legal. Agora, dentro da igreja, não é lugar de andar de skate. Então, tá vendo os extremos que acontecem? E isso é perigoso, cara. No meu ponto de vista, isso é perigoso. Isso é perigoso porque vai influenciar outras pessoas da verdade que é o evangelho e a igreja. Então, o meu ponto de vista é que os extremos são perigosos. Nós temos que ter uma sensatez dentro da palavra de Deus para nós sermos igreja. No mínimo, né? No mínimo. Cara. Pelo menos no mínimo. A gente sabe que o extremo realmente... O extremo é perigoso, John. O extremo é perigoso. Tanto para a pessoa, como para a sua família, como para aqueles que estão aí à sua volta. E outra, e há uma responsabilidade principalmente para a liderança. Por quê? Vai ser cobrado a respeito disso. A liderança vai ser cobrada. E muitos estão nem preocupados com isso. Tudo que nós fazermos vai ser cobrado, irmão. Então, como eu posso negligenciar ou passar por cima de uma coisa tão séria que é isso? Eu, como pastor, não podemos. Não tem como. Isso Pode mandar. é negociável. É inegociável. Isso é inegociável. Isso é inegociável. Nossa. Não, inegociável e profundo, né? Eu acho que nem todo mundo tem a capacidade de assumir uma responsabilidade como o senhor está assumindo aqui agora. Eu tenho certeza que algumas pessoas vão ver esse vídeo e vão dizer assim, pô, esse pastor é muito radical. Pelo contrário, eu quero sair da radicalidade.
Eu quero sair dos radicais. Eu quero sair da radicalidade e voltar à igreja primitiva, dos dons espirituais, da cura, da libertação realmente das pessoas. Da verdadeira libertação. Do verdadeiro avivamento. Não desse show de Balela, né? Não show de piraconia. Como é que é? Pirotecnia. Não, avivamento não é isso, irmão. Explica um pouco, pastor, o que é avivamento? Avivamento, a raiz da palavra é trazer vida. Sim. Reavivamento é reavivar novamente. Perfeito. Trazer uma nova vida. Qual é essa nova vida? Essa nova vida em conexão com Cristo, com Deus. Boa. É daquilo que foi apagado lá no Jardim do Éden, quando eles pecaram e eles morreram no espírito, e a conexão foi cortada e teve que acontecer o sacrifício, o sangue derramado, para ter novamente vida e novamente conexão com Deus. Isso é avivamento. Não é ficar pulando que nem pipoca, não, irmão. Nada contra quem gosta de pular e tal, de repente, né? Dentro de um contexto ali, pode até uma coisa ou outra, tudo bem. Agora, viver um evangelho de... para com isso, irmãos. Isso não é avivamento, irmão. Avivamento é vida com Cristo. E vivendo Cristo e testemunhando de Cristo. É renunciar a tudo, né? É renúncia. Até a vontade de pular. É renúncia. É lógico, tem certas horas que você tem que se controlar, irmão. Principalmente na hora da palavra. Vai ficar pulando na hora da palavra, irmão? Ouve, senta a palavra. Senta e ouve a palavra. Então são coisas extremas. Agora, um momento de adoração, a pessoa quer pular, beleza, pula, salta, grita, dá... amém. Mas na hora da palavra, senta e ouve. É tudo com coerência. Cada pessoa tem sua maneira de se esvair, né? Legal, Mas bacana. Isso é legal, isso é bacana, mas desde que dentro daquele momento, não cabível para aquilo, ou sem escandalizar, ou sem atrapalhar o culto racional de quem foi para a igreja para prestar culto. Racional. Porque o culto tem que ser racional. Tem que ser racional, não tem jeito. É porque quando essas balelas começam muito, deixa de ser racional, cara. Deixa de ser racional. Deixa de ser. E o interessante é que o contexto da maioria, e é verdade, irmão, pode acharem o que quiser, o contexto da maioria dessas pessoas que não tem critério, que não tem padrão, que não tem sensatez, a maioria do contexto da vida delas é dentro da igreja aquela ensinação e lá fora está uma destruição. Na casa está uma bagunça. É o famoso que eu falo, mas não vivo? Faça o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Então, eu lembro quando eu aceitei a Jesus, eu fui fazer teologia, fui fazer bacharel em teologia pela FATAI, Faculdade Teológica de Antioquia Internacional em Brasília. Peraí. FATAI. Faculdade Teológica de Antioquia Internacional em Brasília. Agora sim. Inclusive o reitor é o Dr. Roberto dos Santos, meu irmão. O dia que ele estiver aqui em Portugal, vocês vão trazer esse homem aqui. Ainda... Meu Deus do céu. Uma máquina. É um monstro. É um monstro da teologia. Nossa. Meu Deus do céu. E ele é o reitor dessa faculdade, FATAI. E quando eu fui fazer essa faculdade, tinha professores. E eu me converti na Assembleia de Deus com 25 anos de idade. Tô com 54. Tá novo, pastor? Já são 29 anos. Tô velho mesmo. Meu Deus do céu. Tá bom. Quando eu aceitei Jesus com 25 anos de idade, eu aceitei Jesus na igreja Assembleia de Deus. Ok. Assembleia de Deus do Planalto Central, lá em Brasília. Planalto Central. Lá pastor presidente, pastor Rinaldo. Aceitei Jesus ali. E eu fui fazer uma faculdade que era interdenominacional, que tinha por reitor Dr. Roberto dos Santos. E dentro dessa faculdade tinha vários professores que não eram da Assembleia de Deus. Tinha um da Assembleia de Deus, tinha um professor da Igreja de Deus, que a Igreja de Deus em Brasília tem muitas igrejas de Deus. Igreja de Deus. Aliás, a Igreja de Deus, até é bom ressaltar isso aqui, é a Assembly of God, The Church of God of Prophets e a Church of God. Essas três igrejas, que é a Assembleia de Deus, e Igreja de Deus da Profecia e a Assembleia de Deus. Essas três igrejas surgiram do movimento da Rua Azusa. Pô, que legal. Pô, isso é uma história muito boa. Foi no movimento da Rua Azusa que surgiu
A The Church of God of Prophets, que no Brasil não tem ou que eu nunca vi. Mas em Londres, por exemplo, tem muitas igrejas, The Church of God of Prophets, Igreja de Deus da Profecia. E alguns outros lugares da Europa também. Nos Estados Unidos tem muitas delas. Tem a Igreja de Deus e a Assembleia de Deus. Esses 3 movimentos pentecostais surgiram ali no movimento da Rua Azusa e se espalharam pelo mundo. Quando Daniel Berg e Gunnar Wing chegaram lá, que eles eram da Batista, aquela história toda que todo mundo sabe, mas quando eles foram, primeiro o nome da igreja não era Assembleia de Deus, depois eles lembraram desse movimento da Rua Azusa e do surgimento da Assembleia de Deus lá e colocaram o nome, vamos colocar Assembleia de Deus também. E colocaram, mas foi a raiz desse nome ali para Gunnar Berg e Gunnar Wing foi através do movimento da Rua Azusa. Muito forte. Pô, que legal. É muito bacana. E dentro dessa escola teológica tinha vários professores. Tinha até um professor muito exótico. muito bacana, do doutor Zé Maria. Rapaz, agora muito bacana. Agora explica o que é exótico aí. Ele é muito exótico, ele era, rapaz, muito exótico. Meio... O homem, ele era professor de... Uma das matérias dele era filosofia. Nossa, só para você ter uma ideia. Imagino, cara. Ele foi um dos fundadores da biblioteca em Anápolis. O cara é uma máquina. Goiânia. É. E esse, porventura, ele não era o pastor principal da Igreja de Deus, mas fazia parte da membresia, da diretoria de uma das igrejas da Igreja de Deus. Então o cara não era fraco. E tinha um pastor batista também, pastor Paulo, Roberto, enfim. Então, quer dizer, graças a Deus, a minha concepção teológica, desde que eu me converti, foi assim, sabe? Não foi limitada a uma placa denominacional. Isso é muito bacana, porque você acaba conhecendo várias linhagens, Lógico, você acaba conhecendo vários, né? Lógico. Então, eu acho que isso ajuda, principalmente a pessoa que está estudando, a ter até mesmo o norte. Lógico. Não é verdade? Lógico. Então, cara, essa linha de raciocínio... E a julgar menos os outros. A julgar menos os outros. Por exemplo, eu tive pastores da Batista tradicional, que não aceita os dons, que não aceita nada. Mas o interessante é que dentro ali, todo mundo respeitava a opinião de cada um. Legal. Tinha o pastor da Assembleia de Deus, que acreditava nos dons, como eu acredito, lógico. Como tinha um pastor e nós todos éramos amigos, respeitando cada um o seu espaço e a sua teologia. Sem eu querer falar, não, o cara não aceita os dons, ele vai pro inferno. Não, irmão, não é você que dita quem vai pro inferno, irmão. Quem é você? As pessoas são pequenos deuses, não, né? Não. Pastor, legal, olha, a gente falou aqui sobre liderança, falamos sobre momentos, né? A pessoa quer se esvair, mas você tem o seu momento, você tem a sua forma. Nessa sua linhagem, na sua linha de raciocínio, você acha que a maior dificuldade hoje da igreja moderna, a igreja atual, né? Que o tempo que nós estamos vivendo agora, a maior dificuldade de nós voltarmos os olhos para aquela igreja primitiva, de nós voltarmos... Utopia. Para a realidade, para o que nos envolve, para o que nos envolve da eclésia contemporânea, da igreja contemporânea, é utopia nós acharmos que poderemos voltar àquele cenário ou aquela experiência da igreja primitiva. A não ser por uma grande perseguição, irmão. Porque, por uma grande perseguição, aí a gente se humilha. Porque na ordem natural das coisas, nós evoluímos, certo? Evoluímos. Mas se nós olharmos a igreja primitiva e a igreja moderna, pelo amor de Deus, a gente está vivendo uma vergonha hoje. Nós estamos vivendo uma vergonha. É claro que nós não podemos regredir. Os tempos são outros, verdadeiramente. Outros, sim, claro. Igual a igreja primitiva não... Mas não tem a... Nós tínhamos que viver, hoje, dentro desse cenário contemporâneo, viver aquele sentimento. Boa, gostei. Gostei. Aquela humildade, aquele amor pelo próximo, aquela experiência de Cristo e do Espírito, de você não achar que você é melhor do que os outros, porque a tua igreja tem 5.000 membros, porque você é famoso, porque você tem muitos likes, porque você tem muito dinheiro. Isso não existia na igreja primitiva. Quem tinha muito dinheiro lá, vendia tudo, irmão. Vendia, colocava aos pés, dividia. Não era necessário você vender tudo hoje, não.
porque não tem espiritualidade para isso. Mas seria necessário você não achar que é melhor dos outros porque tem. Na verdade, então, não é nem... O sentimento. O sentimento bastaria para que nós Precisava vender, não. melhorássemos. Apenas tivesse o sentimento de não ser melhor do que ninguém porque você tem, porque você é, porque você faz, por causa da... Bacana. Sentimento. É isso. Porque seria utopia a gente achar que vai voltar para a igreja para aquele. Não tem jeito. É outro tempo, é outra era. Já foi profetizado a respeito disso. O amor de muitos esfriaria. Infelizmente, nós estamos caminhando e verdadeiramente, cada vez mais, quando nós ligamos, entramos nas redes sociais, cada vez mais eu tenho a convicção que Jesus está à porta, irmão. É verdade. Nós estamos caminhando a passos largos, né, cara, pro fim. Não tem. Escandalize, que nem o Ellen White, nem William Brahma, não, nem Jim Jones. Só que é o seguinte, irmão, na minha concepção, não passa de 2040, irmão. Sério? Você tem essa concepção? Com certeza. Não passa. Cara, 2040? 2040. Tá à porta, hein? 25, 15 Tá à anos. porta. 15 aninhos? 15 aninhos? Pode ser que passe, irmão, mas... Pronto. Porque ninguém sabe. Ninguém sabe. Né? Mas tá à porta. Mas que tá Eu não... Tá à porta, irmão. Tá à porta. Tá demais. Pastorzão, É muita heresia. É muita hipocrisia. É muita brincadeira, é muita falta de temor. isso é verdade. O que tem de gente, Deus falou. Deus falou o quê, mano? Muitas vezes a pessoa não tem coragem de assumir uma postura daquilo que ela quer falar e ela fala que Deus falou. É verdade. Agora, olha, voltando Isso é o aqui. que mais tem. O senhor falou uma coisa interessante. O senhor falou que utopia, ok. A única maneira de voltarmos ou tentarmos nos aproximar daqueles tempos, sentimento. Que vem de dentro. Que vem de dentro. Né? Porque hoje nós estamos naquela era da... Cara, o cara vai lá atrás da revelação, vai lá atrás de apontar o dedo, Deus mandou te falar. Mas antigamente não era assim. Antigamente a gente entrava pra dentro do nosso... A gente simplesmente cumpria o que diz a palavra. O problema é que a gente... Mas é oferta e demanda, né, Flávio? É oferta e demanda. O povo quer isso, então o outro vai dar isso. Aí entra numa outra consequência, oferta e demanda. Hoje as pessoas não pregam o Eles evangelho, querem isso. vendem entretenimento. Eles querem o The Off, The Power, de não sei o quê, de isso, não sei o as que lá, pessoas não sei o que pregam lá. Eles tudo, querem as isso, pessoas irmão. vendem entretenimento. É isso que dá mais Miguezinho? membros, É o Miguezinho, é? é isso que dá mais like, é isso que dá mais Dá audiência, mais dinheiro. é o que dá mais dinheiro. É o que dá nem mais queria falar tudo, dinheiro, mas... é o que dá mais tudo, dinheiro. É. Então, É The Power and the não sei o que. Como é que é aí a frase? The King, The Power, não sei o que. O povo quer The King, The Power, irmão. The Pastor, King, então, the Power, olha. the best. O povo quer The King, The Power. O senhor consegue falar sobre isso, não? Ou você acha que é um assunto que não vale a interessa? pena. Nem Não vale vale a a pena, pena, vai vale dar a pena. ibope pro... Não vai dar ibope, não? Pastor, heresia, falando não. da igreja Então, moderna... pula Não essa. dá ibope pra heresia, não. Voltando aqui para a igreja moderna, voltando para a igreja moderna, eu creio que nós somos A geração do a arrebatamento. última geração. Para mim não tem esse negócio too, de que me Deus não vai levantar mais nada. Nós somos a última geração. Eu creio. O senhor é dessa linhagem? O senhor crê nisso? Certeza absoluta. Eu sou convicto disso. Verdadeiramente. O símbolo, o Israel representa a figueira. Exato. Todo mundo sabe essa história. Quando os seus ramos estiverem tenros, botando as flores, eis que não passará essa geração, a geração vai... É muito complicado. Deus, ele criou todas as coisas em 6 dias, no 7º ele descansou. No 7º Shabat, não é descansou. No 7º Shabat, Shabat. contemplou A obra criada. Isso, tudo. Nós estamos caminhando por 6.000 anos, irmão. O 7º é o milênio. Acabou o 7º é o milênio. Então foi aí que você chegou nos 4, até 2040? Foi aí que Não chegou? foi por aí, porque o calendário ele não tem precisão, né? Por Mas exemplo, aproximadamente... Eu não lembro, 5.000... Não lembro quanto é que está o calendário judaico, 1.700 e pouco. Mais ou menos isso aí. Então, e não tem precisão nisso aí, É. mas está próximo. Mas está próximo. Mas está próximo aos 6.000. Não tem precisão já 5.700 propositalmente pelo próprio Deus. É, 5.700 Para ninguém alguma coisa. saber. Porque quando chegar no 6.000, onde ninguém tem a precisão, mas Deus sabe, Deus sabe. quando chegar no 6.000, acabou. Vai começar o milênio. Entra a dispensação milenial. A igreja está preparada ou não? Não, preparação é agora. Os seus vão estar. Os que não são seus vão estar. É justamente... Quem achou Olha, que era, o Senhor vai chegar e vai a pó. Joio
trigo, ovelha E os bodes? e bode. Aí que nem você tá falando. Quem tá preparado tá aqui, irmão. Tá Acabou. preparado. Quem tá Quem preparado? não tá é bode. É aí que tá o X da questão. É o bode. você tá entendendo? Somos a última geração, mas será que essa geração, meu amigo... Ou o problema não é nem esse. O pastor também falou acerca de líderes. Vamos lá, vamos falar sobre preparação. Nós somos a última geração. Geração eleita, geração povo escolhido, não tem mais. É nós que vamos... É nós que temos que fazer a parada, não tem jeito. Sim. É nós, ok? O problema é que tem muita gente que acha que está preparado e não está. Por quê? Enganosamente, falso profeta, mentira, aquela coisa toda que nós sabemos, ok? Pastor, isso implica diretamente a líderes mal formados ou a líderes mal direcionados para que, eu não falo para que isso seja a culpa dessas pessoas estarem se sentindo perdidas, ok? Pastor, a gente conversa e senta com pessoas aqui de 20 anos, ok? De ministério, e a pessoa está completamente perdida, a pessoa que nunca teve um encontro verdadeiro com Cristo. Resumindo o que eu quero perguntar, você acha que isso, atualmente, os líderes também estão mal preparados para isso? Ou... Não, que existem líderes mal preparados, existe demais, irmão. É fato, né? É fato. Existe demais. Líderes que não têm chamado. Eu não vou apontar ninguém, mas, gente... É visível, é visível. Existe, é existe. visível, é Fato, visível. existe. Gente que nunca teve chamada. Que, enfim, existe. Agora, por outro lado, o salvo ele não pode ficar na dependência de estar debaixo da autoridade de um líder que ele está vendo que não tem chamado, que não dá exemplo, isso e aquilo. Porque nada pode nos separar do amor de Deus, nem altura, nem profundidade, nem anjo, nem porvir, nada. Eu lembro, eu vou contar só uma historinha aqui para ilustrar isso aí. Eu, quando aceitei a Jesus, primeiro mês que eu estou indo para a igreja, tive um encontro, primeiro dia que eu entrei na igreja, irmão. Primeiro dia que eu pisei um pé numa igreja. Legal. Encontro. Tive um encontro. Fui batizado com o Espírito Santo sem saber o que era batismo com o Espírito Santo. Primeiro dia. E eu fiquei fascinado. Cheguei em casa chorando. No outro dia de manhã eu fui trabalhar, encostei o carro porque eu estava chorando, sentindo a presença de Deus. Acabou, ali mudou. Morreu o velho homem. E eu empolgado com tudo isso, com o evangelho, com isso, minha mãe até falava assim, você agora o povo pode bater na sua cara que você não faz nada, você ficou besta. Só que o que aconteceu? Eu, empolgado com tudo aquilo ali, tinha um determinado evangelista chamado evangelista Daniel. E eu, novo convertido, primeiro mês, e eu vi aquele jovem assim, mais velho que eu, 1 ou 2 anos, quase da minha idade, pregando com aquela autoridade. Ele tinha nascido da igreja e tal. E eu falei, que coisa linda. E eu tava vendendo um carro, cara. Um Fusca, não sei se é carro, mas era um Fusca. Naquela época era um baita de um carro. Eu tinha tirado um lease, tinha feito um lease de um Gol, e eu ia pegar o Gol, tinha 25 anos de idade. E tinha um Fuscão. E eu falei, vou vender o Fusca, vou tirar o negócio, e eu comentei na igreja, e o Daniel falou, ô irmão, eu vou ficar com o carro. Eu compro o carro. Eu falei, beleza, cara. Então tá bom, quanto é? Eu falei, tanto, não lembro. E ele falou, beleza, eu vou te dar quando eu receber no final do mês, eu tenho um dinheiro para receber, para pegar, eu te passo tudo. Eu falei, beleza, segunda eu pego o carro e a gente se encontra. Peguei o carro, passei a chave do carro para ele, que eu tinha vendido para ele. Seguiu a vida. Até ontem o Daniel não me pagou, irmão. Até ontem? E às vezes na minha família, pô, paraibano, irmão. Sou filho de paraibano. Nossa, sabe como é que eu sei como é, eu sei. Nordestino é tudo assim. E eu aprendi assim, a palavra do homem é uma só, rapaz. Apertou a mão, já era. Palavra de homem é uma só. Você não precisa ter dinheiro, não. Agora a palavra você tem que ter. E infelizmente vazou na família e um tio meu, um primo, falou, e o irmão já pagou? Porque eles não eram crentes. Eu fui o primeiro da minha casa. Ninguém era crente. Eu fui o primeiro da minha casa, da família inteira. Nossa. Então, eu tive que mentir, falar uma mentira santa para eles. Não, já está tudo certo. Para não criar ali outra... Porque eles, não sendo crente, eu tinha exemplo de... A palavra era uma só. Eles sempre cumpriam todas. O exemplo da minha família era esse. Meus tios, meus primos eram isso. E agora um crente, eu tinha entrado para a igreja, o crente me comprou um carro e não pagou, cara.
Nossa. Resumindo, não pagou. E eu nunca... Cobrei ele uma vez, nunca mais. Acabou. Agora, olha o exemplo que esse homem me deu. Agora, já pensou se eu sou aquela pessoa? Ah, eu não vou voltar mais na igreja, não, que eu fui naquela igreja, vendi um carro pro irmão, o irmão pregador não me pagou, eu não entro mais na igreja. Irmão, quem pagou com seu sangue pela minha vida não foi evangelista Daniel, não, irmão. Foi irmão Daniel, não. Foi Jesus. Passei por cima, irmão, porque nada pode me separar do amor de Deus para comigo. Nada. Nada. Eu acho que a diferença sua para a diferença daquele irmão é que quando você teve um encontro com Cristo foi de verdade. Um encontro, verdadeiro encontro. Foi um encontro de verdade. Foi um encontro. E o caráter do irmão também, né? Né? Ele não Porque, conseguiu. infelizmente, sabe o que acontece, João? Muita gente na igreja prega bonito, canta bonito, Nossa. se veste que nem crente, irmão. Que nem crente. Entendeu? Mas, infelizmente, é um péssimo caráter. É o joio trigar a É história. um péssimo caráter. É um péssimo caráter. É o que nós mais encontramos aí. É um né? péssimo caráter. Então não justifica. E isso não é parecer com Cristo, porque Cristo tem um caráter perfeito. Na verdade, E não é religiosidade, em nome de Jesus, é espiritualidade. na verdade, Cristo é vida, né? E Cristo é vida. Se nós temos Cristo dentro de nós, é a história do trigo e o joio, né? Olha, o joio tem a mesma roupagem do trigo, tem a mesma cor do trigo, tem o mesmo tamanho do trigo, mas quando você tira ele, mano, não tem nada, não tem vida. Conteúdo. Mas tem a dura cervical. Tem a dura cervical. Dura cerviz, dura cervical, ó, não consegue virar. O joio não faz isso. Não, ele não faz. Não faz. Bate o vento, o trigo faz assim. Faz assim, é. Ele se prostra. É, se prostra e O dura cervical do joio, cara, não dobra, não. Irmão. Não dobra, né? É ele vezes ele, duas vezes ele ao primeiro, Ao quadrado. ao segundo ele é ele. É eu e ele. Ele é o dono da verdade. Ele não se dobra, irmão. sou eu ao quadrado, né? Como dizem, né? E tem líderes que são desse jeito, como tem também ovelhas que são desse jeito. Também, de semelhante modo, né? Semelhante modo. Claro. E o exemplo de nosso Cristo é o quê? Quem quiser ser o maior, que seja o menor. Seja o menor. Lava-pés. Cara, isso é... Ó, um olhando pro outro. Eu acho que Pedro olhou e falou: Eu, Tiago e João, não vamos lavar os pés. Isso aí deve ser para Bartolomeu, Felipe, nós três não. Pra Tomé. Aí Jesus vem e fala: Meu Deus, vocês não entenderam nada, né? Vocês não aprenderam Vocês não nada. entenderam nada, cara. E quebra isso tudo. Meu Deus do Hã? céu, cara. E quebra isso tudo, meu. É isso que está faltando na igreja de hoje. As pessoas entenderem que tem que ser o Avivamento. menor. O Menor. verdadeiro avivamento. Tem que ser o menor, tem que ser o menor. E é como o pastor acabou de falar. Acho O que pastor não pode pegar um copo de água para um obreiro? Qual o problema do pastor pegar um copo de água para o obreiro? Não, peraí. Não tem gente, não. Eu sou o pastor, cara. A gente vivemos numa época hoje. Eu faço até massagem nos obreiros quando eles sentam lá, irmão. Ó, Pastorzão, vivemos numa época hoje, que existe até rei pastor, cara. Existe. Tô falando sério, rei Existe. pastor, cara. Existe. Rei apóstolo, cara. Rei apóstolo. É. Como é que pode isso? é vice As Deus, pessoas- quarta pessoa da Trindade. Quarta pessoa. Não, o cara anda com cetro dentro da igreja, cara. Com cetro e com a coroa. Não, isso aí é Satanás, isso é demônio. Irmão. É a balela, é Isso a é balela, demônio. é a balela de Isso é demônio. Isso é espírito do engano, isso é demônio. Chuta que é lá. Não, é porque nós estamos nos últimos dias. É, exato. Então os escândalos virão E cada vez como mais. nunca. Não, agora Não, acabou. você já viu agora que esses escândalos estão vindo, mas o que está vindo junto com o escândalo também é a espiritualidade. E pro lado satânico. As pessoas estão deixando de seguir a Cristo. Alguns pastores aí também na mídia aí, que eram pastores, estão largando o pastoreio para seguir Bafomé, cara. Um já segue camuflados, né? Por detrás Sim. dos bastidores. Exato. E agora estão se não, revelando, né? Estão se Tá- revelando e estão levando uma galera com eles. É porque a grande realidade é porque. Deixa eu ficar calado. Fala, pastor. Eu acho que você tem que falar. Não, vou falar. Fala, pastor. Fala. Falar só um pouquinho. É perigoso, viu? É Eu não posso nem viu? puxar nada. Não posso puxar um assunto aqui pra você falar, não. É Fala, difícil, fala. é difícil. A grande verdade, cara.
Que é complicado, né? As pessoas estão se demonstrando aí agora. Ô, pastorzão, mas é assim, olha, sabe qual é o intuito desse canal aqui? Disso aqui? É pra isso. É pra verdade. Não tem jeito. Trouxemos uma pessoa aqui pra entrevistar ela, ok? A pessoa falou um monte de coisa que não coincide com aquilo que nós aprendemos. Sabemos que é verdade. Aprendemos muitas das coisas, ok? Uhum. Não coincidiu. Então, o que foi que a gente fez? Cortamos muita coisa. Então, nosso canal é pra isso. É pra verdade. Verdade. E outra coisa, talvez o que o senhor possa falar agora vai impactar em vida de pessoas que queriam ouvir isso. Não, mas, João, a grande dificuldade aqui é porque eu posso falar. Só que as pessoas com a mente cauterizada. Mas aí A mente cauterizada é complicado, cara. Eu sei como é. Porque a mente está cauterizada. A pessoa adora, idolatra aquela liderança. Uhum. Ainda que você prove que a liderança está errada e que ela está debaixo de uma cobertura espiritual que está trazendo maldição para ela, ela não sai. Ela vai continuar debaixo. Porque é status. Porque é prazeroso, traz prazer na carne para ela. Não na alma e nem no espírito, na carne. E uma vez que ela está na carne, o prazer que ela quer sentir é na carne. Ela não é espiritual para ter prazer espiritual, para entender o que é o prazer espiritual. Por quê? Ela se limita à carne, ao prazer da carne. É o que dá prazer para ela é a carne. Então ela está num ambiente que é propício a ela, onde lhe dá prazer na sua carne, e o que você falar, você ainda é um demônio, você ainda está com inveja, você é um frustrado porque não alcançou. Então, não vale a pena. Entendeu? Então, são certas coisas que verdadeiramente é dar murro em ponta de faca. A pessoa é problemática, né? Mas ele tocou num ponto No legal ponto- pra caramba. No dedão de Aquiles de Pastor, muita gente. Mas isso é que é bom. É isso que nós queremos. Pastor, tem muita gente aí confundido aí. Às vezes a pessoa tá com uma doença na alma, às vezes ela tá com uma doença no espírito, ela não é nada espiritual, ou às vezes ela tá com uma doença... Só que as pessoas hoje em dia, elas estão confundem o que é doença na alma, o que é doença no espírito. O povo não sabe quando é Deus corpo, falando, alma, quando corpo, não é alma e Deus. espírito. Não sabe quando é doença de espírito. O povo, a maioria, né? Lógico, existem Existe. homens de Deus, mulheres de Deus, enfim. Agora, a grande realidade é que existe muita gente que nem... Eu vou indicar um livro aqui para vocês, para quem estiver ouvindo, que é O Poder Latente da Alma, de Watchman Nee. O Poder Latente da Alma. Top. Já leu, né? O Poder Latente da Alma, Watchman Nee. Cara, o Watchman Nee foi um pastor chinês, viveu a maioria da sua vida preso por pregar o evangelho da verdade. E não lembro que ano foi, só que, meu irmão, rompeu os anais da história e a realidade do livro parece que ele escreveu ontem. O que tem gente falando que Deus falou, por exemplo, e Deus não falou, é a alma dela, mediante o cenário que a mente, que o poder da mente dela constrói, justamente, Flávio, mediante o que ela está vendo, a pessoa chorando, e um contexto que ela ouviu, que ela viu no Facebook da outra, que ela comentou, que ela ouviu um comentário, ela vai construindo. A alma dela vai construindo e ela solta. Ó, Deus falou. Deus não falou nada, irmão. A tua alma está falando. A tua alma está falando, não é Deus. Deus não fala, pastor, mas é lógico que fala. Ele fala toda hora para quem verdadeiramente dá ouvido a ele. Agora, é que nem o irmão fala. Passa o dia inteiro se enchendo de novela e chega à noite e quer profetizar para mim. Quer ouvir Deus? Quer ouvir Deus e quer falar que é Deus. Quer ouvir Deus? Sai fora, irmão. Sai fora. É complicado. A grande problemática da igreja de hoje, da igreja moderna, é que lhe falta discernimento. Não tem discernimento, irmão. É o que eu falo às vezes na nossa igreja. Chega um político aqui que tem uma oratória, um vernáculo perfeito, um erudito da palavra, e fala bonito. E talvez o cara fez aula até com Hipólito lá, o rei da oratória brasileira. Chega lá, põe todo mundo pra chorar aqui, e vocês falam, pastor, que homem de Deus, pastor. O cara é um adúltero, o cara é um... O cara é uma máquina, porque o cara tem que ser uma máquina. Aí, só que ele tem uma laboratória. Ele tem um laboratório, ele é inteligente, ele sabe persuadir, ele fez programação neurolinguística. O cara é bom. Só que quem tem um discernimento de espírito olha e fala, muito bonito,
mas tem veneno na panela. Porque, meu irmão, pode chegar lá, fazer chover lá dentro daquela igreja, levantar gente da... Pode fazer o que for de sobrenatural. Se tiver veneno, Acabou. panela, Eu quero ver o fruto. fruto. Eu não quero ver dom. É isso aí, fruto. Eu quero ver o fruto. Porque... A boa árvore se conhece pelo quê? Pelo fruto. Eu acho que o dom... Pelo Eu sempre falo com o Flávio, né, Flavão? O dom é lindo, bonito, é abençoador para a igreja. É, Eu acho Só que que você não conhece dom, a árvore pelo mas fruto. e o fruto? Eu Pelo acho, dom. acho que o dom hoje, que é pra mim, na minha visão hoje, concepção, até falei pra você uma vez, seria o dom de discernimento, cara. Que as pessoas têm que buscar. Antes do Antes dom qualquer de outro tudo, pega o dom de discernimento. Cara, pra mim seria o melhor. É cara. isso aí. Pra mim seria o melhor. Hoje, Principalmente hoje. hoje, nos últimos tempos, agora. Principalmente Agora. Pra igreja moderna isso aí, ó. Pra igreja moderna. Pra igreja moderna de hoje, que vive hoje, cara, vai orar por um dom a Deus, peça ele discernimento. Discernimento. Não queira cantar, não queira profetizar, não queira nada disso. Só disse assim, Senhor, me dá discernimento. Salomão. Salomão é outra... O que ele Salo- pediu? Salomão Salomão aí vai Salomão. pipocar aí. Salomão. Fala aí.